Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Isso aí. Vamos para mais uma mensagem hoje. Essa mensagem está em 2 João, capítulo 14, no versículo 5, a eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quer dizer, o que? Se a gente pede alguma coisa para o que convém a Deus, e não ao homem, não a mim, não ao Filho do Homem, a mais ninguém, a não ser que convenha a Deus, que é o Divino Espírito Santo, ele nos ouve. E quando ele nos ouve, ele nos dá. No versículo 15, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quer dizer, o que a gente alcança, o que a gente pediu a ele. Através do que? Da fé em Cristo, porque a fé sem estar nele é morta. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. Então, quando você ouvir algum cometendo pecado, qualquer tipo de pecado, ore por ele, né? Ao pecado que não é para a morte. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Porém, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Por qual que é o pecado que é para a morte que não é para orar? Para determinada pessoa, aquela que na qual já blasfemou contra o Espírito Santo. E como vou saber? Através da revelação do Espírito Santo. A gente tem que ser compassivo e mesmo assim a gente deve ter amor para essa pessoa, porque quem poderá só julgar ela será o Senhor Jesus Cristo, e não nós. Porém, é pecado para a morte. E por essa não devemos orar, porque será em vão. Continuando no versículo 18, no capítulo 5 de 2 João, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Quando muitos vêm atacar nós, perseguir os cristãos, a gente não deve perseguir os outros, a gente deve amá-los. E quando nos persegue é porque a gente não está no mundo, a gente está com Deus. E quando a gente está com Deus e está nascido de Deus, conserva-se a si mesmo. Quando a gente conserva-se a nós mesmos, há uma proteção, o escudo de broquel, que é a verdade de Deus. E quando a gente habita na verdade de Deus, na equidade, a gente reina sobre o pecado. Por mais que as pessoas nos ataquem, com perseguições, calúnias e difamações, a gente vai seguir firme e forte, porque a gente sabe que o que ela está falando não convém com nós, porque a gente está com Deus. E o que não convém a Deus é o pecado. E o maligno não lhe toca. No versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Quer dizer o quê? Que o mundo inteiro está no maligno e nós estamos em Deus. E se nós estamos em Deus, estamos protegidos pelos Salmos 91 e toda a Bíblia, porque toda a Bíblia é com uma espada de 2 gumes mais penetrante que a alma. Então, quando a gente usar a palavra, será mais penetrante que a alma. Então, quer dizer o quê? Nenhum inimigo, nenhum espírito maligno, nenhum demônio conseguirá romper ou dificultar a palavra de entrar. Por quê? Porque ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Se a gente tiver fé e a gente falar com autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, isso acontecerá. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então quer dizer o quê? Isso eu falei alguns comentários ali de uma pessoa que veio me atacar. Eu falei, quem é verdadeiro, quem é justo, sabe qual que é as revelações verdadeiras e qual que é a justiça de Deus. Se elas são falsas ou se são verdadeiras. Então eu prefiro estar com 300 homens, como Gideão esteve, mas que vão para vencer a batalha, do que 2.000, 3.000, 4.000, 36.000, 38.000 pessoas, e essas 38.000 pessoas não irem para vencer a batalha. E como Deus colocou isso no coração de Gideão, quando eles foram tomar água. Então, não só essa circunstância, mas a sabedoria de Salomão houve ali, que a sabedoria de Salomão ela vem de Deus, não é dada de graça a Salomão, mas ela vem de Deus através do pedido de Salomão, né? Me dai sabedoria, e Deus trouxe a ele. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente, né?
Então Deus falou assim: aquele que estiver com a cabeça baixa tomando água, este retire e não leve para a guerra. Mas aquele que estiver tomando a água e vigiando ao seu redor, este leve. Por quê? Porque a gente deve vigiar e orar. Porque a gente deve vigiar antes e orar depois. Porque se a gente ora antes, a gente não sabe por que a gente deve orar. Pelo que a gente deve orar, né? Continuando. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então ele chama nós de filhinhos. Por quê? Porque a gente já se tornou filho em Cristo. E os ídolos, quando a gente tiver se tornado filhos, e já somos filhos através do Senhor Jesus Cristo, ele já nos justificou como isso, já deu-nos galardão de filhos, a gente tem que cuidar com os ídolos, porque ele está fazendo um alerta aqui. Depois que a gente se tornar filho, os ídolos vão querer vir nos dominar. Mas a gente não deve se dominar, a gente deve resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Por um caminho ele veio, por 7 ele fugirá. Então tudo que ele falar, ele vai estar consequentemente engolindo a própria saliva, vamos dizer assim, se engasgando com a própria saliva. Por quê? Porque o que ele, vamos dizer assim, praguejou, falou mal e tal, vai voltar para ele, né? Não é mesmo? E as palavras dele não têm coerência uma com a outra. Quando na Bíblia tem, uma coisa com a outra tem coerência. Eu não preciso estar falando a todo momento para alguém que é tolo, porque o tolo despreza a conversa inteligente. Mas se eu continuar dando brecha para ele, ele vai pensar que é sábio. Se eu continuar conversando com ele, ele vai pensar que é sábio. Mas tem circunstâncias que Deus mostra e faz a gente continuar, vamos dizer assim, comentando com aquela outra pessoa, para que a escuridão seja revelada através da luz, e a luz resplandeça sobre as trevas, e o que está em oculto seja revelado. O que está em oculto, às vezes a acusação do inimigo, às vezes o que ele... No começo ele foi ali, falando da palavra, usando a palavra como Satanás usou a palavra ao Senhor Jesus Cristo, mas no final ele se revelou quem era, né? Um anjo que quer se fazer de luz. Agora vamos para João, Apocalipse, né? Que é de João também. Mas essa é uma verdade que eu quero revelar para vocês. O livrinho comido por João, o livrinho trazido do céu. E vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. 7 trovões são 7 espíritos de Deus. Então quer dizer 7 trombetas. Daí quando o último espírito de Deus vier sobre a terra, quando soar a última trombeta, esse livrinho vai estar sendo revelado a todos, né? O livrinho que João engoliu, que é amargo ao ventre, mas doce como mel ao paladar. Por quê? Porque muitos vão acreditar, mas poucos vão ser incrédulos e vão até julgar como falsidade, né? Que não está usando a palavra, que está fora da palavra, né? Mas quando o Senhor Jesus Cristo habita em nós, não há ataque que resista à defesa do Senhor Jesus Cristo. E isso está em Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 em diante. Continuando, no versículo 4, e sendo ouvidas os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Quer dizer o quê? Que o João Batista, ele não escreveu, ou o João do Evangelho, ele não escreveu esse livrinho ainda, né? Ele escreveu o Apocalipse, porque o Apocalipse já está escrito aqui, já está no capítulo 10, mas essas palavras que ele disse aqui, ó, sela os 7 trovões e não escrevas. Por quê? E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então que Deus está citando aqui que ele criou tudo, né? Tudo que está no céu e tudo que nele há, tudo que está no mar e tudo que nele há, e tudo que está na terra e tudo que nela há. Que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse,
Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me-lhe o livrinho. E ele disse-me, tome e coma-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Para nós finalizar o vídeo de hoje, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas ireis. Quer dizer o quê? Essa nação, a última geração que somos nós. Deus está à porta, o Senhor Jesus Cristo está à porta para voltar. E ele vai vir com seus anjos, com seus 7 espíritos, e o último espírito é a última trombeta, que é a 7ª. E quando vir a 7ª será, vamos dizer assim, aniquilado toda a potestade, né? Através das nossas vidas, em Cristo Jesus. Por quê? Porque o livrinho será já todo revelado a todos, né? Porque Mateus diz assim, o fim só virá quando a palavra ser pregada, o evangelho ser pregado a toda a criatura e tudo que nele crê. E não só crê, mas os demais que também saberão da palavra e não poderão dizer assim, eu não sabia, mas quando Deus falou, né? Por isso que ele deixa bem claro que ele só virá quando a palavra ser pregada a toda a criatura. Por quê? Porque ele não quer que o inimigo se sobressaia dizendo, eu não sabia. Quando Deus vai ter a prova, mas naquele certo momento, aquele servo de Deus pregou a você. Só que você não aceitou e foi incrédulo. Por isso que o incrédulo, o feiticeiro, o idólatra, o adúltero, o mentiroso e tudo muito mais não herdarão o reino dos céus. E terão um caminho muito árduo pela eternidade. Porque o inferno não foi feito para o homem, mas sim para os anjos caídos de Satanás. Porém, pela desobediência, quando a pessoa se torna desobediente, ela se torna filho do Deus do mundo, né? E não o Deus do reino dos céus. Deus te abençoe, essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês entrem em oração depois dessa palavra e peçam discernimento ao Espírito Santo. De joelhos, eu não vou saber o que vocês vão estar orando, mas eu creio que será coisas boas e coisas que convém a Deus e não mais o que convém a vocês, né? E nem o que convém a mim. Abraço, fique com Deus. Até mais.